Olá, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre a compensação de ponteiras de osciloscópio. Nós vamos falar sobre o que é a compensação de ponteiras, qual que é o fundamento teórico por trás dessa prática e, por fim, como que se faz a compensação de ponteiras. Se você está interessado apenas em como faz a compensação, não tem problema. Aqui na tela vai aparecer o minuto do vídeo em que a compensação é feita e você pode pular diretamente para essa parte. Para os demais, vamos começar fundamentando o que é a compensação das ponteiras do osciloscópio. E a gente começa isso a partir de uma pergunta: o que é que tem dentro de uma ponteira de osciloscópio? Se você respondeu fio, você está certo, mas pelo menos em parte. Por quê? Ponteiras mais simples, que são as ponteiras passivas sem atenuação, elas são simplesmente um fio que leva um sinal de tensão da ponta para a entrada do osciloscópio e nada mais. Porém, várias ponteiras de osciloscópio, elas têm o fator de atenuação. Como descobrimos se uma ponteira tem o fator de atenuação? Tem duas formas. A primeira é olhar se existe uma chave seletora aqui, mais ou menos na ponteira. Esta ponteira não tem. A segunda forma é lendo as especificações técnicas da ponteira. Note aqui que esta ponteira ela tem uma atenuação de 10 vezes. Ou seja, a tensão que entra aqui ela é 10 vezes maior do que aquela que vai se apresentar na entrada do osciloscópio. E como que a ponteira atenua o sinal de tensão presente na sua ponta? Muito simples, através de um divisor de tensão. Significa que existe um divisor de tensão aqui dentro da ponteira? Não, não significa isso. Primeiro vamos notar que a entrada do osciloscópio, por si só, tem uma impedância de entrada. Ela pode ser conferida aqui do lado da entrada no próprio osciloscópio ou pode ser conferida no manual do equipamento. Notemos que neste modelo de osciloscópio que eu tenho, a impedância de entrada é de 1 megaohm. Ou seja, se formos compor um divisor de tensão para dividir a tensão por 10, seria necessário que dentro desta ponteira houvesse um resistor de 9 megaohms, que quando colocado em série com a impedância de entrada do osciloscópio, que é 1 megaohm, dividiria a tensão por 10. Para conferir esse fato, podemos simplesmente medir a impedância, a resistência da ponteira de osciloscópio. Vamos fazer isso? Vamos ver o que aparece na tela. Aqui está. Note que a resistência de fato se acomodou para um valor muito próximo de 9 megaohms. Mas também é importante notar que esse valor de resistência ele não se acomoda instantaneamente em 9 megaohms. E o que isso está indicando para nós? Que esta ponteira ela também tem uma capacitância, que em conjunto com a resistência interna cria uma constante de tempo que causa esse atraso na acomodação do valor de resistência. E essa constante de tempo, ela pode causar problemas na medição da tensão que está presente na ponta. Lembre que o uso do osciloscópio ele é mais comum quando queremos ver sinais de tensão que variam no tempo e muitas vezes variam com uma frequência alta, visto que este osciloscópio, por exemplo, admite entradas até 70 MHz. Então agora nós vamos fazer uma pausa, nós vamos para o computador, onde eu vou explicar um pouco mais sobre a composição interna da ponteira de osciloscópio,
a origem dessa capacitância que nós presenciamos na medição da resistência e como que essa capacitância afeta as medições. Como nós comentamos antes, a entrada do osciloscópio ela tem uma resistência que nós vimos no próprio equipamento, que é 1 megaohm. Então, para fazermos a atenuação, bastaríamos colocar em série a resistência que já está dentro da ponteira de 9 megaohms. Nós faríamos esta conexão aqui. Note que a direita do pontilhado é dentro do osciloscópio e a esquerda do pontilhado é dentro da ponteira. Então, este circuito ele consegue fazer a atenuação do sinal por 10 vezes, visto que temos um resistor de 9 megaohms em série com um resistor de 1 megaohm. Porém, como nada é ideal, esta resistência que está dentro do osciloscópio, que é oriunda da impedância de entrada do osciloscópio, ela tem uma capacitância, que nós vamos chamar de Cin. E a própria ponteira do osciloscópio, ela tem uma capacitância que nós vamos chamar de Ct. T de tip, porque é uma capacitância presente na ponta da ponteira. E temos aquele parafuso que faz o ajuste de uma capacitância que nós vamos chamar de CAD, capacitância de ajuste. Como que fica a impedância desse circuito? Se você não estudou análise de circuitos, não tem problema, porque eu vou fazer uma análise de baixa e alta frequência que vai ser bem simples. Lembre que o capacitor ele bloqueia baixas frequências, então no extremo das baixas frequências, ou seja, para a tensão DC, tudo o que importa são os resistores. E nesse caso, nós temos aqui em azul um divisor de tensão composto apenas pelo resistor de 9 mega, em série com o resistor de 1 mega, que fazem a atenuação de 10 vezes. Porém, se nós pensarmos agora do outro lado do espectro, ou seja, nas altas frequências, os capacitores apresentam uma impedância muito baixa, que tende a zero conforme a frequência tende ao infinito. Ou seja, a divisão da tensão nas altas frequências não dependem dos resistores que têm elevado valor de resistência, mas sim dos capacitores. Então, se nós excluirmos os resistores da nossa análise, nós vamos terminar com um circuito equivalente, que é um resistor da ponteira, um resistor de ajuste e um resistor interno. A tensão que aparece na entrada do osciloscópio é a tensão que se apresenta em Cin, que é a mesma tensão que se apresenta no capacitor de ajuste, visto que eles estão em paralelo. Você deve lembrar que a associação de capacitores em paralelo é a soma das capacitâncias. Então, nós vamos escrever aqui um capacitor da ponteira, um capacitor equivalente, onde a capacitância equivalente nada mais é do que a soma da capacitância de ajuste com a capacitância de entrada. Agora nós queremos, lembre-se, que a atenuação seja igual a 10 vezes, ou seja, a impedância associada a este capacitor, em série com a impedância associada a este capacitor equivalente, deve resultar numa divisão por 10. Ou seja, o circuito equivalente aqui das impedâncias, ele deve ser um divisor de tensão por 10. Você também deve lembrar como que se calcula a impedância de um capacitor.
a impedância de um capacitor, vamos tomar o ZT, por exemplo, é 1 sobre 2π vezes a frequência vezes a capacitância, que neste caso é CT. Já a impedância equivalente da soma dos dois capacitores é 1 sobre 2π vezes a frequência vezes a capacitância, que neste caso é a soma. Lembre-se que este divisor de tensão deve resultar em uma atenuação por 10. Portanto, ZT sobre Z equivalente deve ser igual sobre 9 dividido por 1, que é 9, certo? Esta impedância deve ser 9 vezes maior do que esta impedância aqui. Substituindo pelas expressões, nós vamos ter que 1 sobre 2π FCT dividido por 1 sobre 2π FC de ajuste mais Cin deve ser igual a 9. Nós vamos cancelar os termos iguais, que é 2πf, e nós vamos apenas ajeitar essa fração, onde este termo vai aparecer no numerador. Portanto, o C de ajuste mais o C de entrada sobre o C da ponteira deve ser igual a 9. Esta é a relação que gera uma compensação ótima. Por quê? Porque tanto o divisor de tensão resistivo para as baixas frequências quanto o divisor de tensão capacitivo para as altas frequências geram a mesma atenuação. Portanto, tanto as baixas frequências quanto as altas frequências são atenuadas da mesma forma. Vamos pensar um pouco num cenário hipotético. Digamos que a nossa onda de entrada ela seja um degrau. Note que o degrau tem um componente de alta frequência, que é essa quina que varia rapidamente, e tem uma componente de baixa frequência, que é esse valor que não se altera mais ao longo do tempo. Se este valor for exatamente igual a 9 no ajuste de compensação, então quando este for o sinal de entrada, o sinal de saída será exatamente igual. O que irá acontecer se este ajuste aqui ele for menor que 9? Pense o seguinte, pense que a capacitância de entrada ela é fixa, ela depende apenas do osciloscópio, da construção dele. A capacitância da ponteira depende apenas da construção da ponteira, mas o capacitor de ajuste ele é ajustável. Você pode mudar o valor dele a partir daquele parafuso na ponteira. Então, se você aumentar o valor do capacitor de ajuste, esse número que deveria ser 9 aumenta, ou seja, o sinal fica mais atenuado. Só que mais atenuado para quem? Para as altas frequências. As baixas frequências não são afetadas, pois dependem apenas do resistor. Então, se este for o caso, as altas frequências vão ser atenuadas, ou seja, os sinais não vão conseguir variar rapidamente, e o sinal de saída neste caso seria uma onda assim. Note que ela de fato se acomoda para o valor DC contínuo exato, só que as altas frequências são prejudicadas. Já se por outro lado você diminuir o valor do capacitor de ajuste, de forma que esse valor fique abaixo de 9, agora as altas frequências são privilegiadas. E o que vai acontecer no sinal de saída? Como a alta frequência ela é privilegiada, o sinal vai subir muito rapidamente, vai passar do valor contínuo, mas depois vai se acomodar para o valor DC. Por quê? Porque, novamente, o valor DC depende dos resistores, não tem a ver com os capacitores.
Veja que nós temos dois casos, o verde e o vermelho. Este caso verde, nós vamos dar o nome de supercompensado. E este caso vermelho, nós vamos dar o nome de subcompensado. Porém, note que a onda vermelha ela é super amortecida. Por quê? Porque o que deveria acontecer demorou para acontecer. Enquanto a onda verde ela é subamortecida. Por quê? Porque o amortecimento ele é baixo e por isso que a onda passa do seu valor DC. Então tem essas duas definições, o que é compensação, supercompensado e subcompensado, e o que é subamortecido e superamortecido. Note que eles são trocados esses dois conceitos. Se está supercompensado, está subamortecido, e se está subcompensado, está superamortecido. Essa é a ideia. Agora nós vamos para o simulador ver isso acontecer. Então, estamos aqui no simulador. Note que a primeira coisa que eu quero falar é que eu coloquei em série com os capacitores uma resistência muito pequena, nesse caso de 100 miliohms, simplesmente para evitar alguns problemas nesse simulador específico. Mas esqueçam que esses resistores estão. O que importa em termos de resistores é o resistor de 9 megaohms presente na ponteira e o resistor de 1 megaohm presente na entrada do osciloscópio. Note que o circuito tal como ele está, ele não reproduz aqui na entrada do osciloscópio o sinal tal como ele é, porque o sinal tal como ele é perfeitamente quadrado. Por isso que nós vamos colocar aquele capacitor de ajuste. Vamos colocar o capacitor de ajuste e vamos colocar ele mais ou menos da ordem de um pico. Veja que com um pico a onda está subamortecida, ou seja, ela passa do valor que deveria ser. Ou seja, temos que aumentar o capacitor de ajuste. Veja que quando aumentamos para 100 pico, o valor máximo da onda diminuiu. Ela se aproximou de uma onda quadrada. Mas ainda não está bom. Veja que se eu der uma pausa, nota-se aqui que o valor sobe e depois tende a se acomodar no valor do topo da onda. Ou seja, precisamos aumentar ainda mais a capacitância de ajuste. Agora note que aconteceu o contrário. Eu aumentei tanto a capacitância de ajuste que o sinal ficou super amortecido, ou seja, subcompensado. Nesse caso, a onda demora para chegar no valor do topo da onda quadrada. Ou seja, o valor de compensação ideal está entre 100 pico e 150 pico. É claro que no caso da ponteira, você não precisa descobrir qual que é o valor da capacitância. Você simplesmente ajusta o parafuso até que o sinal na tela se torne perfeitamente quadrado. No fim do vídeo tem a demonstração de como que se faz na prática. Mas aqui nós vamos descobrir o valor, entre 100 pico e 150 picofarad. Então, nós vamos botar a metade aqui, 125 pico. Note que ainda está super amortecido, mas melhorou. Então temos que abaixar um pouco, 115. Note que ficou subamortecido. Então vamos botar 120 e era isso. 120 ficou qualitativamente bom. É claro que nós poderíamos, a partir do conhecimento do valor dessa capacitância e dessa, calcular qual que é o valor ideal de capacitor. Vamos fazer isso voltando para o quadro. Note que aqui, naquele exemplo da simulação, nós temos CAD, Cin é 15 pico, CT é 15 pico, e a nossa relação deve ser 9. Com isso nós temos CAD igual a CAD mais 15 picofarad igual a 9 vezes 15 picofarad.
nós vamos ter CAD igual a 9 vezes 15 menos 15 é 8 vezes 15. E quando nós temos 8 vezes 15 é 40, 8, 9, 10, 11, 12, 120 picofarad. Qual que foi o valor que achamos empiricamente no simulador? 120 picofarad. Ok. Uma outra forma de fazer isso é simplesmente casar as constantes de tempo. Note que esse capacitor está associado em paralelo com 9 megaohms, portanto a constante de tempo desse conjunto é 9 mega vezes CT. Essa constante de tempo tem que ser igual à constante de tempo deste conjunto aqui, que é o quê? 1 mega vezes a capacitância, que está em paralelo, portanto é a soma. E isso aqui vai resultar, a gente passa um para um lado, um para o outro, vai resultar na mesma relação que nós vimos antes, certo? Que poderia ser feito por uma regra de 3. Ok, passado a teoria, nós vimos duas formas de calcular a capacitância de ajuste ótima, nós vimos que funciona no simulador e na prática, como que faz? É isso que nós vamos ver a seguir. Voltando disso que eu apresentei no computador e no simulador para vocês, como que é feita a compensação da ponteira, ou seja, o ajuste da capacitância interna dela. Então nós vamos conectar a ponteira aqui no osciloscópio, e nós vamos fazer a medição do sinal de teste. Os osciloscópios, ou pelo menos todos os modelos que eu conheço, eles sempre têm um sinal de teste no próprio osciloscópio que gera uma onda quadrada, normalmente de 1 kHz. E é muito importante a geração dessa onda conhecida, de forma conhecida, porque nos permite fazer a compensação. Como este sinal ele é automaticamente referenciado no terra do osciloscópio, nós não precisamos usar a ponteira, o terra da ponteira. Então nós fazemos a conexão aqui e nós vemos um sinal quadrado. Vou fazer um ajuste para vermos melhor o sinal quadrado na tela. Eu quero ver apenas um ciclo aproximadamente. E aqui está na tela, nós temos aproximadamente um ciclo do sinal quadrado. Agora eu quero que vocês percebam aqui que essa ponteira, ela tem um ajuste, certo? Nós podemos fazer um ajuste. Algumas ponteiras variam se o ajuste é feito aqui ou no conector, mas a ideia é a mesma, fazer a compensação da capacitância para que esteja no melhor valor possível, aquele valor criticamente amortecido, né, que é a compensação ideal. Eu vou aqui pegar uma chave. Eu vou mexer nessa compensação arbitrariamente, eu não sei como é que ela foi. Então note aqui. Note que eu coloquei a ponteira numa posição super amortecida. Para corrigir isso, eu posso fazer o ajuste aqui. Posso inclusive fazer o ajuste durante a medição. Deixa eu só achar o... aqui. Pronto. E agora eu estou numa posição subcompensada. O ideal é que essa borda ela seja perfeitamente quadrada. Por quê? Porque nós conhecemos o sinal que está gerando essa informação na tela e nós sabemos que ele é de fato uma onda quadrada. Então, com isso, nós podemos ajustar a ponteira de forma que a onda seja o mais quadrada possível, porque é
o que nós conhecemos desse sinal de teste, que é uma onda quadrada. Feito isso, como a compensação desta ponteira que vocês estão vendo no vídeo foi feita no canal 1, então nós identificamos essa ponteira com a identificação amarela, que corresponde ao canal 1. Note que não necessariamente a capacitância de ajuste de uma ponteira em um canal vai ser ideal para essa ponteira ser conectada no outro canal. É por isso que é boa prática identificar as ponteiras para o canal correspondente ao qual ela foi calibrada e usar a ponteira sempre no mesmo canal. Além disso, de tempos em tempos é interessante conferir se a compensação ainda está adequada, porque alguém pode ter mexido, e caso o osciloscópio vá para outro setor ou sejam compradas ponteiras novas para ele, essa compensação deve ser novamente feita. Eu espero que esse vídeo tenha sido explicativo. É interessante notar que existem diversos tipos diferentes de ponteira de osciloscópio. A ponteira para a qual essa compensação funciona é a ponteira passiva com atenuação e ajuste de baixa frequência. Existem algumas ponteiras que permitem fazer ajustes para baixa frequência e para alta frequência, mas esse ajuste que nós fazemos, ele está aplicado em todas as frequências igualmente. Também existem ponteiras ativas, ponteiras diferenciais, ponteiras de corrente, mas aí já é outra história. Espero que tenha gostado. Se eu falei alguma besteira ou você ficou com dúvidas, eu terei o prazer de responder comentários. Se achou o conteúdo útil, deixa um like, compartilhe para quem você acha que possa se interessar e até a próxima.